Muito bem, meus caros. Vamos falar agora sobre tensões e dar início ao conteúdo propriamente de resistência dos materiais. Então, conforme foi dito na sessão anterior, a força e o momento agindo sobre um determinado ponto O na área seccionada de um corpo, como a gente vê aqui nesta figura, essa força e esse momento representam os efeitos resultantes da distribuição de carga sobre toda a área seccionada. Então, na hora que esse corpo foi submetido a uma série de forças, né? E ao analisarmos o que acontece em uma determinada seção interna, temos uma distribuição de várias forças, certo? Sobre a área seccionada, e nós reduzimos estas forças a uma força resultante, partindo de O, agindo sobre o ponto O, e um momento resultante MR0. Ok? Então, a obtenção dessa distribuição ela é primordial na resistência dos materiais. Ok? E para resolver esse problema é necessário primeiro estabelecermos o conceito de tensão. Bom, antes de nós darmos o conceito de tensão, vamos primeiro fazer o seguinte. Vamos pegar aqui esse nosso corpo da figura A, que começamos considerando essa área seccionada sendo subdividida em partes menores, como ΔA, como a gente vê aqui nesta figura. E à medida que reduzimos esse ΔA para um tamanho cada vez menor, nós vamos adotar duas premissas com relação às propriedades do material. Primeiro, que este é um material contínuo, ou seja, ele consiste em uma distribuição contínua e uniforme de matéria sem vazios. Certo? E, em segundo lugar, que é um material coeso, né? Que significa que todas as suas partes estão conectadas sem intervalos, trincas ou separações. Então, admitindo essas duas hipóteses, primeiro que é contínuo, ou seja, não há vazios, certo? A distribuição do material é tudo uniforme. E, em segundo lugar, é um material coeso. Todas as partes estão conectadas sem nenhum tipo de intervalo ou separação, e até mesmo trincas. Então, uma força finita, mas muito pequena, ΔF, agindo sobre A, ela é mostrada aqui nesta figura. Certo? E essa força, como todas as outras, terá uma direção única. Mas, para compará-la com todas as outras, a gente pode substituir esta força por suas componentes ΔFx, ΔFy e ΔFz. Certo? E como ΔA se aproxima de zero, então o mesmo vale para ΔF e suas componentes. No entanto, essa razão da força pela área atingirá um limite finito. E aí essa razão ela é chamada de tensão. Certo? Chamada de tensão. E descreve a intensidade da força interna que age em uma área específica. Certo? Uma unidade de área específica. Ou seja, tensão, né, que a gente representa pela letra sigma, nada mais é do que o limite de ΔF, é isso,
sobre ΔA quando ΔA se aproxima de zero, ou tende para zero. Isso aqui é, portanto, o conceito de tensão. É esse limite finito desta relação entre a força dada que atua sobre uma determinada área específica, certo? Então, no nosso caso aqui, a gente vai ter o seguinte: se a gente decompor essa força, na verdade ela está decomposta aqui, né? ΔFz, ΔFx e ΔFy, a gente vai obter o seguinte, que vamos passar aqui para frente. A seguinte situação, né? A gente pode escrever da seguinte forma. Então, ΔZ, a gente vai dizer que é uma tensão normal. Por quê? Porque ela atua na direção normal da área específica ΔA, certo? E esse valor de σz é, mais uma vez, ΔFz, né, a componente daquela força resultante ΔF em relação a Z sobre ΔA, isto quando ΔA vai para zero. Então, isso aqui é a dita tensão normal. E aí, por outro lado, a gente tem as respectivas componentes, né? Tal Zx e tal Zy. Onde tal Zx, ela é, aliás, assim como tal Zy, são, portanto, as tensões de cisalhamento. Okay? As tensões de cisalhamento. E a gente pode escrever que tal Zx, se a gente for considerar o mesmo conceito de tensão, né, ou seja, a tensão de cisalhamento, é a força que age sobre o eixo x, né, a componente de ΔF sobre x, na verdade seria o limite, né? ΔFx sobre ΔA quando essa área específica vai para zero. E do mesmo modo, tal Zy. Aí a gente pega a componente de y, ΔFy, portanto. Então fica ΔA indo para zero. Isso aqui é a definição para as duas tensões de cisalhamento e aqui a chamada tensão normal, certo? Então vamos lá. Estabelecidos esses conceitos, vamos considerar o seguinte:
A gente entra agora com um conceito chamado estado geral de tensão. O que seria o estado geral de tensão? Se o corpo for seccionado por mais planos paralelos a X e Z, né, como a gente vê, vou voltar aqui na figura. A gente vê aqui nessa figura. Então, o que a gente vai ter? A gente pode considerar, aqui fica melhor de ver, né, um elemento cúbico de volume do material que representa o estado de tensão agindo em torno de um ponto específico no corpo. E esse estado de tensão ele é caracterizado por 3 componentes que agem em cada face do elemento, como a gente vê aqui. Ó. Certo? Então, cada face do elemento, vamos voltar lá para aquela figura, a gente vai ter as tensões que agem sobre cada face. Então, por exemplo, essa face superior a gente tem, que a gente já tinha visto, né, na figura anterior, σz, tal zx, tal zy. O mesmo vale para a face inferior, certo? São as mesmas componentes, só muda a direção. E nas outras duas faces, por exemplo, aqui ó, a gente tem normal σx, né, na direção de x, que aí vai dar a tensão normal, e as tensões de cisalhamento tal zx e tal xy. Certo? Então aqui a gente tem as 3 tensões na face ou no plano ZY. Né? Esse plano aqui é o plano ZY. E no plano ZX a gente tem normal esse plano σy e tal YZ e tal YX. Então esse aqui, e sim, mais uma vez, né? Na face oposta, né, de cada um das que foram caracterizadas nesta figura, a gente tem os mesmos valores, só que com sentidos opostos, né? Tanto para as tensões normais quanto para tensões de cisalhamento. Então a gente pode considerar apenas, de forma de representação, essas 3 faces aqui que estão mais à vista. Né? E este, portanto, é caracterizado como o estado de tensão, o estado geral de tensões em um corpo. Então, ou seja, são todas as tensões que podem atuar possíveis, né, com um corpo sob uma determinada condição de tensão, certo? Bom, quanto a algumas aplicações, a gente pode analisar, em primeiro lugar, as tensões normais que agem em uma barra axialmente carregada. Depois a gente vê a parte de cisalhamento. Okay? Então, vamos considerar o seguinte. A distribuição de tensão normal em uma determinada barra, né? Então um elemento estrutural em barra, é feito da seguinte forma. Se nós seccionarmos a barra e separarmos elas em 2 partes, como a gente observa aqui nesta figura A, então o equilíbrio requer que a força normal resultante N na seção seja igual a P. Certo? Então, a força normal que atua sobre a área da seção transversal necessariamente vai ter que ser igual a P, que é igual à força externa. Né? Essa força interna, para o equilíbrio se configurar, vai ter que ser igual à força externa. Certo? Então, a força agindo sobre a área da seção transversal cortada vai ser igual a P. E como o material sofre uma deformação uniforme, né, é necessário que a seção transversal esteja sujeita a uma distribuição de tensão normal constante. Então, como a gente observa aqui
nesta figura, certo? Mas por que eu digo que a deformação é uma deformação uniforme? Porque a gente tem exatamente uma proporcionalidade de como essa barra ela tende a se deformar, certo? Na verdade, como essa é uma força concentrada, então a gente vai ter um acréscimo de tensão aqui na extremidade, né? Observe. Só que na maior parte do corpo, né, essa região, que é caracterizada aqui na figura C, uma região de deformação uniforme, certo? Então, a gente considera que ao longo de toda a barra tem uma deformação uniforme, embora a gente tenha aqui nas pontas uma deformação um pouco diferente, né? Mais acentuada, certo? Mas ela vai ficando uniforme à medida que a gente vai se aproximando da região mais central, né? do nosso corpo. Isso aqui é o chamado princípio de Saint-Venant, certo? E a gente vai ver isso quando a gente falar especificamente sobre tensões axiais, certo? Então, dito isso, como resultado, cada pequena área ΔA da seção transversal vai estar sujeita, veja, a uma força ΔN, certo? E essa força ΔN, a gente pode dizer que ela tem um valor de, aliás, ΔN não, ΔF, né? Então, essa força ΔF, ela tem um valor de sigma vezes dA, né? A gente relembra lá a definição de tensão, é força sobre área, então a força é igual a tensão vezes área. É o valor dessa força ΔF que age aqui sobre a área ΔA. Então, a soma, portanto, dessas forças, de todas essas forças aqui, infinitesimais ΔF, agindo sobre toda a área da seção transversal, deve ser equivalente à resultante da força interna P, né? Dessa força P. Aí a gente pode dizer que ΔA é uma áreazinha infinitesimal, né? Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode dizer que vamos lá, né? Se a gente fizer o equilíbrio aqui das forças, ó, em Z, é isso? Vai para cima aqui é positivo. Então a gente tem o seguinte, ó. O somatório de todas as forças ΔF como sendo igual a o próprio P, não é isso? Que nada mais é do que a integral de área de sigma dA, né? Ó, veja, ΔF é igual a sigma dA. Então eu estou dizendo que P e ΔF, né, estão em sentidos opostos, são iguais, portanto, e ΔF é sigma ΔA. Então isso aqui quer dizer o seguinte: P, essa força P, né, ela é igual a sigma, vem para fora da equação, integral de área e dA. Então, a gente escreve que a força é igual
a tensão vezes a área. A área, no caso, era total da seção cortada, certo? E aí a gente chega à seguinte definição geral, né? Tensão normal. Sigma é igual a força sobre área, certo? Onde sigma é a tensão normal, né? P é a força normal interna resultante, que age através do centroide da peça, dessa área de seção transversal, ok? E A é a área da seção transversal, onde a tensão é determinada. Bom, feito isso, vamos partir aqui para uma aplicação. Vamos ver aqui. Esse aqui a gente já fez. Esse equilíbrio, né? E aí a gente entra com o conceito de tensão normal média máxima. Certo? Bom, se a gente acabou de dizer que, na nossa análise, tanto a força interna P quanto a área da seção A são constantes ao longo do eixo longitudinal da barra, e aí como resultado a tensão aqui seria o P sobre A, né? Como a gente vê aqui. Então, é também uma relação constante ao longo de todo o comprimento da barra, certo? Todo o comprimento da barra, tanto a área é constante quanto a força, né, interna P é constante, então a tensão toda ela é constante ao longo da barra, ao longo do comprimento da barra. No entanto, ocasionalmente a barra pode estar sujeita a várias cargas axiais externas ou a uma mudança de sua área de seção transversal, e isso na verdade pode ocorrer tranquilamente, né? E como resultado disso, a tensão normal no interior da barra pode ser diferente de uma seção para a próxima. E se o máximo da tensão normal média deve ser determinado, então a gente pode dizer que é importante encontrar a localização em que a razão P sobre A ela tem um valor máximo, certo? Vamos, portanto, aqui fazer um exemplo para ficar mais claro isso aqui. Então, a gente tem aqui a seguinte situação, né? Essa barra ela tem largura constante de 35 milímetros, certo? E eu digo que a espessura dela é 10 milímetros, certo? Então é como se fosse a área dessa seção, como se fosse um retângulo de 35 milímetros. Eita. Por 10. Certo? Então é o seguinte. Vamos raciocinar aqui. Em primeiro lugar, a gente pode considerar que em todas essas situações aqui, ó, a gente vai determinar que pode simplesmente dizer que as forças axiais na região AB, né, ou seja, aqui de acordo com esse primeiro diagrama de corpo livre, né, ela é constante, né, essa força que se desenvolve no trecho AB
toda ela vale 12 kN. E da mesma forma, no trecho BC, ela é uma constante também, né? Que aí fazendo aqui o equilíbrio, ó, se essas forças atuam aqui nesse acoplamento de 9 mais 9, 18 mais 12, 30. Então, a força que se desenvolve no comprimento BC é igual a 30 kN e é constante também. E do outro lado, a gente pode fazer o equilíbrio aqui do corpo livre. Cortando aqui essa extremidade direita, a gente vai obter que a força atuante no trecho CD é constante igual a 22 kN. Então, é o seguinte, a tensão normal média seria, portanto, considerando aqui o diagrama de esforço, né, para a barra em termos de força normal, no trecho AB eu tenho 12, no trecho BC 30 e no trecho CD 22. Né? Então a gente pode simplesmente dizer que a tensão normal média máxima ela vai ser o que está aqui no trecho BC, né? A força que está sendo considerada no eixo BC. Então, vamos dizer o seguinte, ó. A tensão normal média, certo? No caso aqui vai ser no trecho BC, ela é igual a força que atua no eixo BC dividido pela área que a gente tinha considerado, né? 35 por 35 por 10, certo? Então vamos ter o seguinte, qual o valor da força? 30 kN, ou 30.000 Newton, né? E a área? A área nada mais é do que... Deixa eu ver se dá para... Difícil. Trinta e cinco vezes 10. Milímetros, né? Então temos 35 vezes 10 milímetro quadrado. Então, fazendo essa conta aqui, a gente vai obter tensão normal média na barra igual a 87, na verdade 85,7. Newton por milímetro quadrado. Se você observar em qualquer livro de resistências materiais, de mecânica, nos anexos tem a parte de unidades. A gente vê que Newton por milímetros quadrados é igual a MPa, certo? Então, 1 MPa é igual a 1 Newton por milímetro quadrado. Então, a resposta seria 85,7 MPa. Certo? Que essa é a unidade convencional que a gente utiliza em tensões. Certo? Então, aqui o resultado, né?
a gente tem a força máxima atuando de 30 kN, né, ou 30 mil newtons, sobre a área de 35 por 10 milímetros. A gente tem uma tensão resultante de 85,7 MPa. Muito fácil, né? Pois é. Então, esse aqui é o conceito de tensão, no caso, tensão normal média, certo? E aí depois a gente continua com tensão de cisalhamento médio. Então, por hoje é isso. Até a próxima aula.